Alô galera ligada no canal Motosafety, aqui Ivanaldo novamente, para mais um vídeo de segurança. Papo de hoje é empunhadura, como nós seguramos no guidão da motocicleta. A forma como você segura na motocicleta vai de alguma maneira interagir e influenciar o tempo de reação, principalmente na sua frenagem. Eu comecei pilotando de uma forma como eu aprendi na motoescola, e talvez muitos de vocês, motociclistas, também tenham alguns certos vícios, manias de como segurar e de como dominar a moto. Esse assunto nunca foi muito bem elucidado para todos os motociclistas, e é por isso que eu achei que valia a pena dedicar um vídeo somente para essa parte. Eu tenho dois tipos de motos. Eu tenho uma moto esportiva, uma super esportiva, e eu tenho uma motocicleta para o meu uso diário urbano, que é uma Dafra 250, e eu vou evitar utilizar o termo incorreto, a maneira incorreta de segurar, porque eu acabei descobrindo para mim, para o meu caso, que cada motocicleta me pedia uma postura diferente. Eu acabei notando que eu precisava investir um pouco mais de atenção nesse assunto por um episódio que aconteceu comigo. Na minha motocicleta de uso urbano, a Dafra 250, apesar dela possuir freios a discos tanto na parte traseira e na parte frontal, numa ocasião eu estava no corredor, um motorista me fechou, eu precisei efetuar uma frenagem mais forte, mais brusca, e da maneira como eu estava segurando, que vocês vão ver aqui é uma das formas que a gente vai estar discutindo, eu não fui capaz de segurar a moto completamente e acabei quase encostando no retrovisor do carro, e isso me gerou uma certa insatisfação, tanto na minha performance quanto na performance da motocicleta. Então eu procurei saber o que poderia ser feito para melhorar essa performance, e de fato, hoje em dia, a minha vida na motocicleta está muito mais segura, está muito melhor, eu estou muito mais confiante na maneira como eu tenho pilotado a motocicleta. Dependendo de como você atue, onde você atua e como você segura na manete, você vai conseguir imprimir mais ou menos força para o seu conjunto. Depois daquele episódio que eu falei da minha Dafra, no trânsito, que eu quase não consegui frear ela e efetivamente tive que saltar da moto, colocar os pés no chão para segurar a moto, eu, pesquisando na internet, descobri uma posição indicada pelo Bruno Corano, chamada de posição OK. Nessa posição OK, a gente vai comandar a motocicleta utilizando apenas esses dois dedos, o indicador e o polegar. É assim que a gente vai abraçar o punho da motocicleta. Eu, particularmente, eu gosto muito de já deixar no trânsito caótico urbano, com vários motoristas cruzando à sua frente, perigos e uma série de surpresas que você não consegue prever, eu gosto de deixar esses três dedos relaxados e já prontos, apontados. Eu regulo a minha manete de forma que esses três dedos eles vão ficar sobre a manete. Quando é preciso, você automaticamente precisa soltar um pouco a posição natural desses dois dedos, de forma que você corta a aceleração. Isso é muito importante, porque eu já tinha notado que em algumas situações a maioria esmagadora dos motociclistas usam apenas esses dois dedos. Usando esses dois dedos, por eles serem mais longos, existe a possibilidade de um evento, de numa emergência, você acelerar e frear ao mesmo tempo, o que não é bom, vai te atrapalhar a frenagem. A posição OK, ela automaticamente te força a jogar esses dedos um pouco mais para frente, e com isso você desacelera. É como você está vendo aqui na imagem. Na verdade, na imagem aqui agora, você está vendo os dedos pressionados. Eu não concordei muito com essa imagem, porque eu estou vendo que chegou muito no final do curso e você acaba machucando esse dedo. Então vale a pena você encontrar a posição ideal na manete da tua motocicleta e saber como faz essa posição sem que, atuando totalmente o freio, você esmague esse dedo indicador, não machuca você. Esses três dedos eles possuem uma força extra, tem uma força de atuação muito boa, e eles estão distantes do ponto de alavanca da manete. Isso é muito importante. Por ser uma alavanca, eu tenho um ponto de pivô, e quanto mais distante eu atuar a minha força, maior torque eu vou aplicar nesse conjunto.
em linhas gerais, eu vou ter maior força quanto mais distante eu aplicar essa força do ponto de pivotamento da manete. Vamos falar agora da posição 2 dedos. A posição 2 dedos é a que eu ainda me sinto confortável na minha moto super esportiva, por isso eu não vou considerar ela uma posição incorreta. Essa posição, ela vai oferecer menos força atuando no seu conjunto. No entanto, a minha motocicleta, essa super esportiva, ela requer realmente muito pouco esforço para uma atuação severa dos freios, de forma que a atuação ok, na verdade, não é tão desejada. Você corre o risco de atuar com muita força e aí tem um efeito não esperado da sua motocicleta. Vejam aqui nessa posição que essa posição eu estou de acordo. Você veja que a atuação, apesar de ser feita nos 2 dedos, você perceba como a mão do motociclista está pegando bem nas extremidades do guidão. Essa foi a posição mais confortável que eu tive na minha motocicleta. 2 motivos. Mesmo estando com os 2 dedos, os seus 2 dedos vão estar pegando quase no final da manete, como você vê aqui, bem nas extremidades da manete. Logo, a força já é amplificada. E 2, quando você aumenta a velocidade de uma moto super esportiva, é preciso firmeza para a atuação do contraesterço. Existe uma certa resistência, a moto ela quer manter-se em linha reta e é você que precisa desestabilizar para entrar numa curva. Isso requer força. Então a melhor pegada que eu tenho visto, que eu me senti mais confortável, foi utilizando esses 2 dedos e me segurando com esses 3 dedos ao guidão. Ainda, as forças de aceleração e de frenagem numa super esportiva são muito maiores, não podem ser comparados com uma moto urbana. E com isso, eu me senti muito mais confortável nessa posição. Observe agora essa imagem. Essa imagem já mostra a aplicação dos 2 dedos muito próximo do ponto de pivotamento. Se vocês prestarem bastante atenção, vocês vão ver que esses 2 dedos estão quase que na metade do curso da alavanca. Estando aí na metade do curso, você precisa fazer o dobro do esforço que você faria utilizando esses mesmos 2 dedos na extremidade da alavanca e aplicando a mesma força no freio. O punho fechado. O punho fechado, ou seja, segurando o guidão com a mão inteira, é uma posição que mais recentemente eu incorporei e tenho notado os benefícios. Eu particularmente não me sinto confortável utilizando essa posição na cidade. Como eu já falei, as surpresas são tantas, os motoristas desatentos e a necessidade dos freios é tamanha que a posição que eu me sinto mais confortável e a mais prática é a posição de ok. Eu volto da aceleração para a frenagem quase que instantaneamente e repetidas vezes, sem precisar eu abrir e perder tempo de reação. Essa posição ela tem como uma grande desvantagem o tempo de reação, ou seja, você vai precisar sair da posição de punho fechado, abrir a sua mão e aí aplicar freio e redução, embreagem, conforme for o caso. Esse pequeno tempo de reação ele pode atrapalhar o seu posicionamento, você pode perder milissegundos preciosos que vão se refletir aí em 1, 2, 5 metros de frenagem. E dependendo da situação, você não tem esse tempo para gastar, esse tempo para desperdiçar. Portanto, eu não recomendaria muito essa posição para um trânsito urbano pesado de dia a dia. Então, onde eu encontrei o ponto forte desse posicionamento? Nas estradas. Andando com uma motocicleta esportiva, mais uma vez, as forças de aceleração e de frenagem são muito fortes. Nessa condição, você também tem que pensar, na estrada, você vai estar trabalhando com uma visão muito mais acentuada, apesar das velocidades também serem acentuadas, mas você vai ter a possibilidade de prever, de antever todos os seus obstáculos com um pouco mais de segurança do que num trânsito a baixa velocidade urbano em que os elementos aparecem a todo tempo. Na estrada é um ambiente, digamos, um pouco mais controlável.
Também ainda, para aqueles que fazem um track day, no track day eu também senti aí, sem dúvida, que é necessário realmente você estar segurando o guidão da forma fechada, de punho fechado, como a gente vê na imagem aqui. É isso aí, galera. Essas dicas foram para vocês descobrirem aí por si só qual é o melhor posicionamento, quais os benefícios de cada um, como vocês se sentem à vontade com cada um deles. Experimentem, tentem. A posição ok, realmente ela é muito estranha, leva-se alguns dias para você se acostumar e quando você acostuma é quase que automático. O posicionamento ele cai já automático à medida que você senta na moto. Experimentem também as outras posições caso possuam motos super esportivas ou moto um pouco mais potentes. Vale a pena, é para sua segurança e no final das contas é isso que a gente quer. Melhor conforto, maior eficiência, mais segurança para todos vocês. Falou? Um abraço, Motosafe, tchau!